Voltamos nesse segundo bloco do programa Charme falando sobre saúde mental com a doutora Janaína Lessman Reis, que é especialista em psiquiatria e medicina ortomolecular, e hoje falando sobre um tema muito aguardado que a gente falou no mês passado, que é sobre a depressão. Como identificar, como ajudar alguém que está com depressão. Doutora Janaína, super bem-vinda novamente, espero ansiosa, sempre o momento do programa. Obrigada, Nick, muito bom estar aqui de novo, muito obrigada. E hoje a gente vai falar sobre depressão, né, doutora Janaína? Isso mesmo. E assim, a minha primeira pergunta para ti é como identificar a diferença entre uma tristeza, né, porque nos sentimos tristes também, né, os momentos, infelizmente, não são todos alegres, né, ainda mais nesse período que a gente está vivendo essa loucura, mas quando identificar, quando é depressão, quando é apenas uma tristeza? Então, Nick, nem você disse, né, a tristeza é normal, todo mundo se sente em um momento triste, geralmente é algo desencadeou essa tristeza, né, sei lá, um aborrecimento, perder o emprego, o relacionamento talvez não vai bem, e a gente acaba se sentindo um pouco triste. O que diferencia da depressão, porque assim acaba que a tristeza, assim, se tornar muito intensa e se agravar ou durar por muito tempo, acaba virando depressão. Então assim, a duração e a intensidade são as coisas que diferenciam muito a depressão da tristeza, né? Por exemplo, a duração da tristeza, algumas horas, alguns dias, daqui a pouco você vai voltando ao seu normal, vai se readaptando à nova situação, ou vai resolvendo o que aconteceu, né? A intensidade, quando a gente está mais triste, então a gente consegue desempenhar o que a gente tem que fazer, desenvolver, consegue entregar um trabalho, consegue conversar com as pessoas, faz exercício físico ainda. Isso mesmo, consegue praticar o seu dia a dia, a sua rotina, né? Na depressão, os casos que vão de moderado a grave, a pessoa já não consegue mais fazer isso, já começa a se retrair, a ficar inibida, os pensamentos são pessimistas, então isso acaba diferenciando da tristeza. Entendi. A depressão, por muitas vezes, também não tem causa. Eu tô triste, mas eu nem sei porquê. Eu ia te perguntar se existem causas da depressão. Existem. Né? A questão é assim, a tristeza da depressão, às vezes você não sabe, eu tô triste e não sei porquê. Entendi. Mas a depressão tem causa sim. Não muito bem esclarecida, a causa da depressão é multifatorial. Né? E pode variar. Isso, pode variar de caso para caso, mas pode ser uma causa genética, pode ser uma causa biológica, por exemplo, uma alteração no funcionamento dos neurotransmissores. Neurotransmissores são as substâncias que a gente tem no nosso cérebro que levam mensagem de um neurônio para o outro. Por exemplo, assim, a serotonina, que é o neurotransmissor do bom humor. Se alterou quimicamente. Isso pode então trazer a depressão. Outras causas também são os fatores, né, da vida, né? Então situações que as pessoas passam, traumas. Entendi. Também as comorbidades, por exemplo, o hipotireoidismo é uma doença que pode também ter uma depressão como consequência. E é isso, assim, diabetes também pode trazer depressão, são as causas da depressão. Doutora, quem é que pode ter depressão? Então, as pessoas que têm mais suscetibilidade à depressão são as pessoas, então, que são tímidas, que têm baixa autoestima, que têm pensamentos e atitudes pessimistas, as pessoas que têm baixa autoconfiança, também as pessoas com comorbidades, como eu disse antes, né, diabetes, hipotireoidismo, e o público feminino também tem maior risco de apresentar depressão do que o público masculino. Nós ali de novo, né? Nós de novo, a gente tem que... Ansiedade também, né, doutora? Ansiedade também. Isso mesmo. E doutora, quais são os sinais assim que sugerem um quadro de depressão? Até pra gente ficar atento, né, na gente e até em outras pessoas do nosso convívio, né? Sim. Então, os principais sintomas são o humor deprimido, que é essa tristeza constante, a falta de prazer em atividades que antes eram prazerosas, alteração do apetite, sendo assim uma falta de apetite ou até comer muito,
alteração do peso, perda ou até mesmo ganho de peso, fadiga, cansaço, dificuldade de concentração, os pensamentos negativos, pensamentos de culpa, pensamentos de desvalia, a pessoa que não vê valor mais em si, e até se sente inútil, ou podendo até chegar a pensamentos de morte, né? Doutora, quando a gente observa isso, né, nas pessoas da nossa família, amigos, pessoas do nosso trabalho de convívio, né, eu imagino que nem sempre a pessoa que está sentindo tudo isso, às vezes tem a força necessária para procurar ajuda, né? Então, como quem está ao redor consegue ajudar uma pessoa que você pensa que talvez possa estar num quadro de depressão? Isso foi bem importante que você falou, né? Que realmente pessoas nesse quadro muitas vezes se referem que não sabiam o que fazer, né? Quando elas passam por isso, elas falam assim, eu não sabia o que fazer e foi importante ter ajuda. Então, assim, quando você perceber que tem uma pessoa que alterou, né? Antes ela era um pouquinho mais desinibida, que ela tá mais quieta, tá mais retraída. Não tá interagindo. Não tá mais interagindo, mudou, parece triste. Então é importante você acolher, não julgar, né? Nunca julgar esses sentimentos. Às vezes pode ter sido que a depressão foi desencadeada por um problema que se você passasse, você ia dizer, isso não é nada. Mas para ela foi um grande sofrimento. Exato, eu concordo contigo, doutora. Eu acho que acho que o deprimido sofre muito com o julgamento das pessoas, né? Sim. Muitas pessoas falando que é mimimi, falam que, né? Isso. Tem realmente muito, um tabu em cima disso, né? Exatamente. E realmente, como você disse, muito julgamento. Então, assim, isso também é outra coisa que é importante, assim, não ficar assim, não, pensa positivo, deixa disso, para com isso. Ou comparando, assim, com terceiros, Nossa, né? Eu acho que acontece muito, né? Você tocou num ponto primordial, a comparação. Fica comparando, mas fulano teve isso e ele passou assim, 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 né? Outro fulano teve coisa muito pior e ficou bem. Então, assim, cada indivíduo é um indivíduo. Então, assim, é importante a gente acolher, ver o que a pessoa tem para falar, ver como ela está se sentindo, perguntar se ela precisa de alguma coisa. Às vezes, assim, um abraço já faz uma grande diferença. Você oferecer o seu ombro e você escutar, até mesmo perguntar se ela quer comer alguma coisa diferente, quer fazer alguma coisa assim do dia a dia, né? Coisas simples já pode ajudar essa pessoa. Até mesmo perguntar se ela está disponível ou até convencê-la a procurar ajuda especializada para que ela possa melhorar e buscar tratamento. Falando em ajuda especializada, né, doutora, como é que é o tratamento da depressão? Então, eu sei que são vários tipos de transtornos de depressão, eu imagino que para cada um seja um tratamento específico, né? Mas basicamente como... Então, é passar pela avaliação de um médico especializado, né? E aí, então, ele vai ver o grau da tua depressão. Dependendo do grau, vai entrar com medicamento ou não. Também para buscar realizar uma terapia, uma psicoterapia. E pode também combinar alguns tratamentos alternativos, né? Como o reiki, o uso de óleos essenciais, entre outras coisas que podem auxiliar o tratamento também. Queria te perguntar também, queria que tu desse algumas dicas pra gente de como enfrentar essa fase, para quem é deprimido, para quem sofre com isso, e também algumas dicas para quem convive com pessoas deprimidas, que eu também acho que cabe, né? Isso, então assim, aceitar, eu acho que quanto mais a gente nega, mais a gente arrasta, mais posterga o quadro, né? Então, se perceber, eu tô triste, eu não tô bem, eu não sou mais eu. Então, é importante que se perceba isso, que você olhe e tenha esse conhecimento de você mesmo, o autoconhecimento, né? A velha e boa atividade física, que ajuda em N coisas no nosso corpo, né? Inclusive na saúde mental. Cuidar da alimentação, então evitar uma alimentação muito pesada, evitar alimentos industrializados, comer o mais natural possível, tomar bastante água, que a gente precisa que o cérebro se hidrate também, né? Isso é muito importante. Uma atividade muito boa, que chega até a ser terapêutico. Escrever.
né? Montar um diário, ou só pega um bloquinho, o primeiro bloquinho que aparecer na sua casa, assim, né? Começa a escrever o que tá sentindo, como é que passou o dia, que sentimentos que teve, quais foram as situações que talvez desencadearam esse sentimento, que isso vai ajudar a gente a lidar com esses sentimentos e até perceber quais são os gatilhos. Os gatilhos, né? Se conhecer um pouquinho melhor. Se conhecer um pouquinho melhor. O uso de óleos essenciais também é muito bom. Tem algum específico? Tem. No caso da depressão, é bom os óleos cítricos, como o limão, a tangerina, a laranja. Eles são ricos em limoneno. Limoneno. Então, ele acaba aumentando a dopamina, que é o neurotransmissor da vontade, e a serotonina no hipocampo, que ele faz parte do nosso sistema de emoções. Além de ser uma delícia, né? O de Sugine é um dos meus preferidos. Então, é muito gostoso, né? Então, assim, você bota no aromatizador, já vai te ajudar a dar um ar diferente. Totalmente diferente. Até umas gotinhas no travesseiro à noite pra dormir também fica gostoso, muito né? Muito bom, muito gostoso, Doutora, adorei as dicas, muito obrigada. Eu queria que, por favor, tu deixasse teus contatos, né? Atendimento de telemedicina para todo o Brasil, né? Principalmente estado. Atendimento presencial na Clínica Hipnos em Rio do Sul, isso né? mesmo, E, por favor, tuas redes sociais, telefone da clínica. Então, o telefone é 3521-0824, DDD 47. O meu Instagram é @dra.janaínaLreis. Obrigada, doutora. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui mais uma vez. O prazer foi nosso. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. A todos vocês uma ótima semana e eu te espero na próxima quarta-feira, 21h30 aqui, na TV Galega, a imagem da cidade.